Oi, 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 prazer. Eu sou a Natasha Barbosa, sou professora de crochê e eu quero compartilhar com vocês justamente a minha última experiência dando uma oficina. Eu dou aulas regulares para alunos em diversos níveis, tanto iniciantes como mais experientes, só que essas aulas são realmente regulares. A pessoa vai, compra um pacote de aulas e tem aula comigo conforme a disponibilidade dela, dentro dos dias que eu coloco na semana. Isso num ateliê. Agora, recentemente, hoje é segunda-feira, então no sábado eu dei 2 oficinas, foi o mesmo tema, mas em 2 horários. E nessa oficina, eu não sei se vocês já viram aqui no meu canal, tem justamente um vídeo que é sobre como elaborar uma oficina de crochê, onde eu trago toda a minha vivência e minha experiência teórica, experiência teórica não, a minha formação, que tem uma questão de teoria, né, na letras, a disciplina de didática, a minha experiência em sala, tanto estagiando, depois trabalhando, e como que eu coloquei isso pro crochê, pro artesanato. Porque você não tem uma disciplina, você não tem um curso falando como eu vou organizar uma aula, uma oficina, um workshop de crochê. Então, eu adaptei e na prática eu acho que é uma adaptação fantástica, perfeita. Por quê? Porque eu fiz. Ah, não. Porque nós estamos falando de ensino, de aprendizado. Então, é a forma e não o conteúdo que está ali sendo citado. E se eu pego essa forma, eu consigo ensinar diversos aprendizados, diversos conteúdos, sabe, trabalhando aquele método. E eu não falo método de uma forma rígida, que você não possa mudar, que você não possa olhar e falar, não gostei, prefiro fazer de outra forma. E tudo bem, entendem? Mas eu sigo mais ou menos um padrão que é um padrão meu. Eu falo que tem uma questão de ser virginiana, tem uma questão de ser nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, e tem muita experiência. E por que eu tô trazendo isso? Porque normalmente em escolas, em cursos, enfim, instituições formais de ensino, você tem o seu planejamento, que aí você vai lá e planeja o que você vai dar naquele semestre, naquele bimestre, enfim. E você tem a execução, né? Onde você vai, leva aquele conteúdo para a sala, aquela forma, tudo, os exercícios você elaborou. E depois você tem uma reflexão a respeito. E só que você tem essa reflexão com seus pares, com seus colegas, com os outros professores. E no artesanato, eu tenho amigas que ensinam, que são professoras também, mas a gente não tem uma reunião formal, sabe? A gente não tem uma coisa marcada e fala, hoje nós vamos conversar sobre como foi a nossa aula. O que deu certo, o que não deu, o que eu faria diferente, o que ficou muito bom, mas eu posso melhorar ainda. Então eu tô trazendo essa, não é discussão, também não é conversa, mas essa reflexão pra cá, pra vocês. E, pois bem, o que aconteceu? Eu dei oficina desse amigurumi, útero. Ele, pra quem sabe amigurumi, não necessariamente quem sabe crochê, mas pra quem sabe amigurumi, é uma peça extremamente tranquila. Assim, você faz com ligeira facilidade, não, com facilidade. Só que eu não tive uma turma que sabia muito crochê. E tinha algumas que já sabiam, já estavam familiarizadas. Teve uma que não precisou de auxílio meu algum. Ela precisava era da receita, ela leu a receita e foi. E aí as outras eram iniciantes. E aí a gente se pega e, assim, no que fazer. Eu sempre tive um plano B para iniciantes. Porque sempre chega alguém que é um iniciante. E você vai fazer o quê? Você vai pegar a pessoa e vai falar, não, querida, com licença, por favor, vá embora, não é o seu momento? Claro que não, porque, né, você cria uma frustração, acho que você perde a oportunidade de ensinar para alguém, não é esse nosso objetivo. Então, eu sempre tive um plano B, que, na verdade, não é nem um plano B, mas é considerando que eu vou ter 2 níveis, sabe? O iniciante e o intermediário e o avançado. Pro iniciante, eu poderia colocar a pessoa para fazer. Ela possivelmente faria, talvez até aqui com sucesso, sabe? É possível, é.
Mas eu também gosto e acho interessante trabalhar justamente com a pessoa saindo plena, saindo com uma peça. Então, é essa questão da satisfação, da realização, uma questão emocional que é atrelada ao aprendizado, que é ela se sentir capaz, porque ela é capaz. Ela é capaz. Talvez ela não saiba, talvez ela não tenha verbalizado, mas ela é capaz, todo mundo é capaz. A questão é qual é o tamanho do desafio que é colocado, qual é o percurso que ela tem que fazer até chegar naquela realização. E como professor, acho que a gente tem que refletir sobre isso. Qual é o tamanho do desafio que eu estou colocando para o meu aluno? O que eu olho e avalio que ele consegue? Talvez ele me surpreenda e consiga mais, isso é maravilhoso. Talvez ele precise de um pouco mais de atenção, um pouco mais de prática. Isso também é bom, porque o processo é bom. A questão é a gente refletir. Então, eu fiz um cordão, que tá, vou mostrar já, rapidinho, e eu fiz essa peça. E surpreendentemente foi uma das primeiras turmas que eu tive que tinha mais gente iniciante do que gente que já era, né, intermediária ou avançado. E aí, quando eu olhei, tava assim, mais da metade fazendo o cordão e não o amigurumi. E eu olhei e pensei, misericórdia, vamos nós, lá vamos nós. E foi justamente o lidar com o não previsto. Porque por mais que eu tivesse previsto que as turmas estavam cheias, a inscrição tinha sido um sucesso, eu tinha já dado que a pessoa precisava levar de ferramenta, que era uma agulha 3,5. Por exemplo, eu tive uma pessoa que perguntou, eu indiquei 3,5. Aí uma pessoa perguntou, eu posso levar 2,5? Porque eu só tenho essa. Aí você já vê que talvez a pessoa não saiba tanto de crochê, porque quem já faz sabe que mudar uma agulha é muito sério. Você tem um resultado bem diferente. Talvez você não tenha o resultado. Até mudar, às vezes, do 3,5 para 4 ou para 3, ou seja, meio, entendeu? Já faria muita diferença. E aí elas fizeram, era uma turma só de mulheres. A minha peça para iniciantes foi um cordão, que tá aqui no nosso canal também. E nossa, que satisfação! Por quê? Porque eu escolhi um cordão, vou mostrar pra vocês. Aqui, é um cordão que não tá terminado ainda. Justamente eu tô refazendo um outro. E qual é a questão? Isso aqui tem mais ou menos 4,5 metros. Eu usei o mesmo material, né, do amigurumi, porque pra facilitar a vida, acho que a gente tem que facilitar, não precisa complicar. Se você vai ter um plano B, tem um plano B com o mesmo material e com a mesma agulha, que aí você consegue coordenar. Eu ia falar controlar, mas a palavra é coordenar melhor. Então, eu tenho 4,5 metros de um correntinha. Correntinha é o nosso ponto base. Então, é o que a gente começa ensinando. Pelo menos é o que eu começo ensinando. Então, ensinei e expliquei para eles, também isso é importante, a questão da repetição. Como que repetir o movimento, se familiarizar com a pegada na agulha, ver como é que você pega melhor. Se você enrola a linha no dedo, eu não enrolo, por exemplo, eu seguro aqui, como se fosse um charutinho. Então, um charutinho não, né? Um cigarro. É que eu não fumo, mas enfim, quando você faz essa analogia, todo mundo entende. Então, assim, você explicar e mostrar para a pessoa que ela está se familiarizando com uma nova técnica, com uma nova forma de pegar, de fazer. E a questão da repetição, para ela memorizar o movimento, para a mão dela compreender isso. E também é uma oportunidade dela regularizar a atenção. Você observa, olha, tá fazendo muito apertado, não é para doer, não é para sofrer, é para deslizar. Então, é uma oportunidade da pessoa, ela vai repetir, então ela vai fazer, e mesmo que não dê certo, que eu digo, que ela faça uma correntinha muito apertada, ou que ela faça uma correntinha mais frouxa, ela vai ter um resultado, porque você vai fazer um cordão, você vai enrolar, você vai fechar com um ponto baixíssimo, que a gente mostra, super tranquilo, e depois a gente faz o nó escondido do macramê, né? Que foi o que eu fiz. Então, você tem elementos de aprendizado, elementos necessários, que é justamente a repetição, o contato com o ponto, a questão da atenção, do segurar. Você tem a oportunidade, enquanto ela está fazendo a correntinha, de explicar
como ler um rótulo, a questão dos tamanhos, das agulhas, falar um pouco sobre os materiais, sabe? Você tem a oportunidade de apresentar outros conteúdos, outras informações. E enquanto ela executa. Então, compreende? É porque eu olho o aprendizado e eu brinco com os alunos, eu falo muito. Mas eu gosto de compartilhar, eu gosto de olhar porque às vezes tem coisas que pra mim já são óbvias. A gente já aprendeu. Só que, sei lá, eu aprendi em 2000, final de 16, comecei em 2017. Naquela época não era óbvio. Por quê? Porque eu estava aprendendo. Então foi o meu processo. Então é importante a gente olhar que alguém, ela talvez não saiba o que você sabe. E tá tudo bem, porque é o processo dela, é o momento dela. Daqui a 10 anos vai ter alguém que não vai saber o que a gente sabe. Por quê? Porque a pessoa vai estar aprendendo, sabe? Não é burrice. É só o processo, ainda não chegou. É um desconhecimento normal. Como se alguém vira pra mim e fala agora sobre, sei lá, bordado. Se não for ponto cruz, eu não sei. Entendem? É um processo. O que me leva a outra questão, que eu gosto muito, eu falei na aula sobre oficina, mas eu vou falar aqui também, que é uma receita de crochê. Porque, normalmente, quando é uma peça que tem... Eu adoro gráfico. Adoro. Acho essencial. Gosto de ensinar as minhas alunas a lerem, a aprenderem. É como se a gente conhecesse um novo alfabeto, que tá colocando a gente num novo mundo, numa nova linguagem. Só que esse aqui não tem, ele é de amigurumi. É a receita do amigurumi útero. Eu normalmente coloco uma fotinha da peça, né? Pra pessoa não só saber o que tá fazendo, mas nesse caso, para ter uma referência do que ela vai costurar. E aí, como eu elaboro uma receita? Gosto. Numa folha só, para facilitar a vida. Também porque não tem necessidade. Essa é uma receita pequena, botei uma letrinha maior. E o que eu faço? Eu cito os materiais, quais são os que eu utilizei. Eu cito as ferramentas, porque a agulha de crochê 3,5, sim, mas também uma agulha de tapeceira, uma tesoura. E às vezes a pessoa não sabe, gente, que ela precisa disso. Ela acha que é só agulha de crochê. Então ela se familiariza. Eu falo quais são os pontos utilizados, mas não só quais são, mas a sigla, né, a abreviatura e o nome dele. CORR, correntinha, PBX, ponto baixíssimo. Para quê? Para caso ela encontre isso numa nova receita, ela não precise estranhar, ela já vai saber, ou pelo menos já vai saber que, isso aí é um nome de um ponto. Qual é mesmo? PB, ponto baixo. Então, você já vai educando a pessoa nesse processo, sabe? E facilitando a sua vida, porque depois, né, é mais fácil escrever receita com abreviado do que tudo. Fica menor. Aqui eu indico, e aqui foi uma sacada que eu tive esses dias e falei, já tinha visto num negócio que a gente fez da empresa que eu trabalho, mas eu não tinha colocado ainda, no meu. Então eu gerei um QR Code aqui pro canal. Por quê? Porque como era uma oficina que eu pretendia depois disponibilizar a aula, eu fui, coloquei e disponibilizei que a pessoa vai acessar meu canal e vai ter acesso à forma de fazer. Caso ela fique com dúvida, caso eu poderia colocar a receita no link fechado também. Isso aí é uma escolha de cada um. Mas eu coloquei o canal e aí a pessoa entra e a receita vai ficar aberta, né? Então não é um problema. Só que, por exemplo, você pode colocar seu conteúdo para iniciantes, você pode colocar o seu perfil, você pode contribuir, você pode de alguma forma, sabe, somar o aprendizado dela, dando sempre umas outras informações. E é isso. Eu acho que a receita, o impresso, é aquele material. Eu brinco, né? Minhas alunas têm caderno. É aula de crochê, Natasha, sério. Mas sério, elas têm um caderno. Elas anotam qual a agulha que elas fizeram, qual é a linha, muitas vezes qual é o peso, da onde veio a receita, é de quem? É da fulana. E a fulana ensinou aonde? Uma receita que você pagou? No canal do YouTube, no Instagram dela? Anota a referência. Se você achar necessário, anota a receita, sabe? É todo um processo de como aprender, como se dedicar, como, sabe, se jogar nesse aprendizado. E aí eu falei pra vocês que eu ia fazer uma reflexão, né? E tô aqui há 15 minutos falando sem parar. Mas a minha principal reflexão
por que que eu tive tanta gente iniciante. Eu fiquei pensando sobre isso. Gente, o que que aconteceu? As pessoas são ousadas? Sim, acho bom. E eu gosto, acho bom. Mas não foi só isso, não. Foi um erro meu. Aqui, ó. O nervoso. Admitindo, errei. Sabe qual foi o meu erro? Eu normalmente sinalizo qual é o nível que a pessoa precisa estar para aprender. Iniciante, intermediário, avançado. Normalmente intermediário. Eu sinalizo. E essa vez eu não sinalizei. Eu só indiquei os materiais. Foi o esquecimento? Foi um erro, esquecimento, Poderia até me martirizar aqui, mas não é o caso. Dei mole. Sabe? Vacilou, Natasha. E aí eu abri a porta. Quando eu não boto pra qual é o nível, eu abro a porta para que a pessoa ache que é o nível dela, ou que ela consegue, tudo bem, entendeu? A questão é que normalmente a gente sinaliza, olha, é para iniciantes, é para intermediário. E se a pessoa quiser ir mesmo assim, aí é uma questão dela. Claro que muitas vezes, por exemplo, eu vou ensinar uma peça específica. É complicado você, dentro dessa peça específica, dessa aula, às vezes você pensar numa aula B. Sempre tem, mesmo que seja a mesma aula B, uma coisa repetida, sabe? Por exemplo, eu fiz um cordão e foi um pouco de ousadia da minha parte. Por quê? Porque eu considerei que seriam mulheres. Ai, Natasha, homem não pode fazer cordão? Pode. Mas eu acho pouco provável que um homem saia com um cordão desses grosso de crochê no pescoço. Pode sair. Mas como a minha ideia é que a pessoa saia com algo que ela possa usar, que ela se veja, que ela se identifique, muitas vezes eu faço uma peça unissex, que é o porta-fones, pequenininho, ou um porta-copos. Gente, é uma coisa genérica, para facilitar a vida, entendem? Então eu não faço algo tão específico. Dessa vez eu fiz, por quê? Porque eu quis. Voz na minha cabeça. E deu muito certo, porque eram só mulheres, elas adoraram cordão. Eu nem uso cordão, que é muito louco. Mas eu gosto de fazer, que nem brinco, eu não uso. Raramente, assim, vocês vão me ver de brinco. Raramente, tanto que quando eu vou usar, né, a orelha estranha. Mas eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, então eu coloco. E foi muito bom porque elas saíram satisfeitas. E é isso, o processo do aprendizado envolve a satisfação também. Porque as pessoas não falam. É crochê, gente, é artesanato. Muitas vezes é prazer, sabe? Não é você tem que ter aquilo para poder arrumar um emprego numa empresa, não é um diploma. Claro que você pode trabalhar e ganhar dinheiro, isso é muito bom. Eu faço isso, eu vivo disso. Mas muitas vezes as pessoas procuram por prazer, então a gente, de alguma forma, sabe, tem que ser uma ponte tranquila para esse prazer. E é isso, queria refletir. Quer falar sobre, quer conversar mais, escreve aqui. Não é um vídeo de receita de crochê. Devia ter falado isso no começo, né? Mas eu vou botar no título. Mas é um vídeo sobre a prática. E eu pretendo compartilhar sempre que eu tiver uma oficina sobre a minha prática, em especial o que eu errar. Por quê? Porque é errando que se aprende, né? Não dá pra desfazer, voltar no passado, porém dá pra eu não repetir o mesmo erro. O mesmo esquecimento. Você é generosa comigo, é o mesmo esquecimento. Não é o mesmo erro. Nossa, Natasha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não, eu espero sim. Se você não gostou, gente, não me conta, tá? Eu sou sensível. E é isso. Deixa o seu like pra contribuir, pra me dar uma força, pra dizer, Natasha, você não está sozinha. E até uma próxima.